Confesso que eu estou muito feliz de estar aqui para ministrar a palavra, mas como sempre no meu coração, além da felicidade, vem também um grande temor. Amém? Para que a gente possa falar tudo aquilo que vem do céu. Para que a palavra realmente que seja pregada e ministrada aqui não seja algo do coração do homem, né? Porque como Paulo diz, que as nossas palavras não devem ser de como persuasivas de sabedoria humana, amém? Mas do poder de Deus, o evangelho do poder de Deus, amém? Porque o poder de Deus é que quebra o jugo, que despedaça o jugo. Não são as nossas palavras bonitas, é o poder de Deus que vem através da unção, do alto. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus, irmãos. Deixa eu abrir aqui minha folha. Em Isaías 6. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que nós venhamos continuar com a mesma reverência. Glória a Deus. Do início do culto até o final. Aleluia. Eu creio que o Senhor nesses dias, Ele estará nos revelando o porquê nós devemos ter o temor. Amém? Qual é a importância do temor do Senhor? Porque nós temos visto uma igreja, um povo que tem perdido o temor. Amém? E o temor do Senhor é um dos fundamentos que o cristão deve andar. Glória a Deus, assim como o amor. Como a pastora acabou de declarar. O amor tem que ser uma das bases, o amor de Deus. Mas o temor ao Senhor é uma das principais, amém? A reverência. E o temor não é apenas reverência, é muito além do que isso. Amém? Glória a Deus. A palavra diz em Isaías 6 assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, e com as suas cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você fechasse os olhos mais uma vez. Vocês podem se assentar, amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus. Pai, o Senhor sabe, Pai, que todas as vezes que nós temos aqui, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Shebere canta labarassore, canta labarassore, canta labarás. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos sobre este lugar, Pai, que o mover do Teu Espírito, o Senhor tem liberdade, Pai, para mover, Senhor, Deus, segundo a Tua vontade. Não segundo o nosso querer, não segundo aquilo que nós desejamos, mas segundo a nossa necessidade. E essa necessidade, quem conhece plenamente é só o Senhor. Então, em nome de Jesus, que esta palavra, Pai, seja para nós, Pai, o alimento, Pai, precioso. Pai, que essa palavra para nós seja revelada, Pai. Deus, em nome de Jesus, revela-nos a Tua palavra. Revela-nos, Pai, a profundidade, a largura dessa palavra, Senhor. Não nos deixa ser, Pai, como aqueles, Pai, que deixaram, Pai, as suas sementes, caíram no meio do caminho, e os pássaros do céu, Pai, foram lá, Pai, e destruíram aquela semente. Oh, Deus, nem deixa essa semente cair entre os espinhos, Pai. Deus, mas nos ajuda que o nosso coração nessa noite, Deus de pedra, seja transformado num coração de carne, num coração quebrantado, num coração que escuta as Tuas palavras e que vive estas palavras para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós declaramos também, Pai, uma palavra sobre as casas dos nossos irmãos, Pai. Deus, em nome de Jesus, que aonde essa palavra chegar, Senhor,
Que a luz de Deus resplandeça sobre toda a treva, Pai. Que toda confusão agora, Pai, do inimigo, tentando trazer distrações, confusões, Pai, na sua casa, venha ser desfeita. Que os anjos do Senhor em ordem de batalha marchem, Pai, em favor da tua igreja, Pai. Seja onde, Pai, esta pessoa que é membro dessa igreja, Pai, esteja. Que assim, Pai, os teus anjos estejam posicionados em favor do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Como nós lemos aqui a palavra de Isaías, amém? O profeta, ele teve uma revelação, ele teve uma visão, amém? E a visão que ele teve era uma visão fantástica, não é verdade? Porque ela viu algo, irmãos, algo que a gente fala assim, você já pensou nessa visão que Isaías teve? Você gostaria de ter uma visão como essa? Você gostaria de ver o Senhor em toda a sua glória? Gostaria de ter essa visão como Ele? Você gostaria de ter isso? Será que nós, como seres humanos que somos hoje, teremos estrutura para aguentar ver o que Isaías viu? Amém? Não sei se vocês conhecem quem foi o profeta Isaías. Foi um profeta muito, pode dizer assim, poderoso nessa terra, amém? Ele pregava algo muito duro, ele trazia revelações poderosas, ele profetizou sobre coisas grandiosas, sobre o Messias, sobre o nascimento dele, sobre a vinda dele. Então, Isaías é uma base grandiosa, amém? Para todo cristão, amém? Ela é a revelação de muitas coisas, contém nesse livro. E este homem, ele teve essa revelação, ele teve essa visão, amém? Ele teve essa visão. E ali ele viu o quê? Ele viu anjos, serafins, amém? Que estavam em volta do trono. E eles falavam, eles declaravam o quê? Santo, santo, santo. Amém? Por que será que eles falavam santo, santo, santo? Eu creio que é porque aquilo que eles viam, eles declaravam, amém? Tudo que eles poderiam ver, santo, 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 santo. Porque fala aqui que eles tinham olhos, amém? Eram criaturas. Eu acho, irmãos, a gente olha e fala, nossa, eu queria ter uma visão dessa. Mas eu falo para você, eu acho que deve ser um pouco aterrorizante para nós. Amém? Eu não sei vocês, eu de vez em quando estou orando de madrugada. A gente já começa a sentir algo. Não falo de algo da parte, irmão, da parte do Senhor sim. Amém? Porque a presença de Deus, dependendo como ela se manifesta, ela causa temor. Amém? Por quê? Porque se você olhar aqui, se você ver a forma com que ele se expressou, o coração dele não foi assim, como que eu posso dizer, de alegria, como que eu posso dizer, de um júbilo, não, a presença de paz, pelo contrário. Olha a expressão que ele usou, ai de mim. Fala assim, ai de mim. Você acha que ai de mim é uma expressão que remete ao quê? Ao momento de alegria? Ou é um momento de espanto? Pá, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Sabe por que ele falou isso, irmãos? Porque naquele momento ali, ele percebeu, ele viu, ele conseguiu enxergar, ele conseguiu entrar num lugar aonde ele viu a glória de Deus. Amém? A glória de Deus, a glória de Deus. Ele viu algo que nós não conseguimos imaginar com a nossa mente. Amém? Ele falou assim, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, que sou um pecador. É isso que ele falou. E que habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele falou assim, e os meus olhos viram o rei. Fala assim, o rei. Amém? Irmãos, fala assim, o nosso Deus é o rei. Amém? O rei. Porque nós, nesses últimos dias, eu sempre gosto de voltar a falar isso. Nesses últimos dias nós temos, muitas pessoas falam do Pai, amém? O Pai, e nosso Deus é o Pai, amém? Ele é o Pai, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Abba, amém? Só que o nosso Deus também é o Rei, e este Rei, Ele tem uma glória, amém? E o que seria essa glória? O que seria essa glória? Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, e toda a terra está cheia da glória. Amém?
Porque nós, os cristãos, os crentes, nós falamos uma palavra toda hora. Nós comentamos alguma coisa, nós falamos algo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas será que nós sabemos o que realmente é glória? O que realmente é dar glória a Deus? Será que nós compreendemos a magnitude desse glória a Deus que nós falamos? Amém? Irmãos, e aqui ele fala, e aí ele continua dizendo: mas os serafins voou para mim, trazendo consigo uma brasa viva, e tiraram do altar uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi o Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem irei por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então nós falamos ali, que naquele momento, a visão que ele teve, foi uma visão arrebatadora e assustadora. Assustadora. Tanto que ele se deparou com todo o pecado dele, com toda a impureza dele. E este aqui é o profeta Isaías. Esse aqui é o profeta Isaías. Ele não era qualquer um. Ele era um profeta de Deus, que declarava a palavra de Deus. Ele declarava a palavra de Deus. Fala comigo, declarava a palavra de Deus. Amém? E quando nós olhamos essa palavra, assim, ele parece algo até, fala assim, mas toda a terra, porque ele podia falar assim, todo o céu está cheio da glória. Amém? Ele podia falar assim, todo o céu, porque o céu não está cheio da glória de Deus, irmãos. Mas ele falou assim, toda a terra está cheia da glória de Deus. Eu gostaria que um pouquinho vocês fossem para frente, mas que marcassem aí uma palavra que eu tenho certeza que as crianças da geração Kids, irmão, elas sabem de cor. Se eu chamasse aqui a Helena, a Isabela, a Bia, elas iam falar. E a gente olha e fala assim, mas qual que é a magnitude desta palavra de Salmo 19:1? Amém? O que será que está escondido atrás dessa palavra? Porque ele falou assim, que a terra está cheia da glória de Deus, amém? Então a glória de Deus está na terra também, amém? Mas não é no céu, o trono de Deus é no céu, amém? A pastora desenhou, ela não só explicou, ela desenhou para nós aqui, amém? Que o trono de Deus, e lá no trono de Deus existe uma glória de Deus, amém? O Senhor habita no lugar de glória, a glória de Deus. E aí fala bem assim, os céus manifestam ou declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha esta palavra, irmãos. Ele está falando assim, que existe um manifestar da glória de Deus. E isso está onde? Ele está falando assim, no céu, amém? Em todo aquilo que ele fez, em tudo que ele criou, existe uma fala, uma glória de Deus. Porque a glória de Deus é o esplendor de Deus, é a grandeza de Deus, é a magnitude de Deus, é todo o poder de Deus, amém? É algo grandioso, irmãos. Fala assim, é a grandeza de Deus, a glória de Deus é a manifestação da grandeza de Deus, amém? Então ele está falando aqui, os céus, amém? Não apenas o céu que ele vive, mas os céus, amém? Declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, em tudo que o Senhor criou, em tudo que o Senhor fez, irmãos, existe uma declaração de glória. Amém? Por isso, muitas vezes, irmãos, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de contemplar o céu. Amém? Eu acho que vocês já viram isso, quem me segue no Instagram. Volte e meia eu coloco a foto do céu. Amém? Sabe por quê? Quando eu estou olhando aquilo, eu olho e falo assim, meu Deus, que coisa mais linda. Gente, e aí eu fico pensando, Adriano, eu fico viajando. Mas amor, olha esse céu. Olha a grandeza desse céu. Olha a magnitude, olha essas nuvens. Eu fico falando isso, pergunta para ele depois. Ele está de prova, amém? Então eu fico contemplando, falando assim, Deus, que coisa maravilhosa.
Senhor, o Senhor é muito grande, o Senhor é muito grande, e o Senhor fez todas essas coisas. Então eu consigo ali ver, através daquele céu que eu olho, eu contemplo, eu consigo ter a visão do meu Deus. Amém? Glória a Deus. Esses dias, ano passado eu fui para a praia, irmãos. E eu estava lá na praia, e eu fui para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele tem muitas montanhas. E uma hora o Adriano saiu com a Helena para brincar e eu fui para o mar. Eu fiquei, e era de final de tarde. E eu olhei não para a parte que estava pondo, porque o pôr do sol lá era ao contrário, amém? Era entre as montanhas. E as montanhas estavam para o lado da frente. E eu olhei para aquelas montanhas junto com o mar. E as montanhas eram muito altas, mas muito altas mesmo. Amém? Muito altas. Aquelas montanhas que foram, algumas delas foram para baixo esses dias. Foi um dos lugares que eu fui lá ver. E quando eu estava lá, gente, veio no meu coração assim, olha o tamanho dessas montanhas. E naquele momento o Espírito Santo falou, olha o tamanho do seu Deus. Olha a grandeza desse Deus. E naquele contemplar daquela criação de Deus, o Senhor estava me mostrando o tamanho da glória dele. Amém? Quando eu olhava para aquele lugar, quando eu olhava para o tamanho daquele mar, eu fico, meu Deus do céu, o tamanho disso. Existe um manifestar, irmãos. Na criação de Deus. Amém? No ser humano. Como? Irmãos, você sabia que existem coisas dentro de você, células dentro de você, que são tão pequenininhas, que é impossível ver, se não for com microscópios, coisas pequenas, amém? E coisas grandes. Tudo isso está aqui, amém? Existe uma declaração de Deus na sua criação, amém? Das coisas que Ele criou. Naquilo que Ele criou, existe uma declaração da glória de Deus. Mas fala assim, Lu, tá, mas por que as pessoas não veem isso? Amém? Fala assim, o pecado corrompeu a nossa visão para a glória de Deus. Para que a gente não conseguisse enxergar a glória de Deus. Amém? Irmãos, vocês entendem que muitas vezes o Senhor, em todos os momentos, Ele dá sinais, amém? Em todo tempo existe o sinal da magnitude da grandeza de Deus. Em todos os lugares que nós vamos, existe um manifestar da glória de Deus. Da sua onipresença, amém? Da sua onipotência, amém? Do poder dEle, amém? Glória a Deus. Vocês conseguem compreender isso? Entenderam isso? Que existe uma glória que está escondida na criação, amém? Mas por que as pessoas não conseguem enxergar isso? Porque o pecado cegou o nosso entendimento. Chegou o entendimento para que essa glória fosse vista. Amém? Glória a Deus. Porque, irmãos, olha que coisa. Essa palavra glória, ela vem do hebraico kavod, amém? Glória a Deus. De grandeza, de beleza, de magnitude, de esplendor. E aí, no Salmo 33, 6, ele fala o quê? Que toda a criação é a obra dos dedos de Deus. Dos dedos de Deus. Irmãos, dedos de Deus. Que tamanho de dedos é esse? Não é verdade? O que é isso? E aí, em Isaías 40, 12, a partir do 12, fala bem assim. Quem na concha das suas mãos mediu as águas. As águas. Aí, como eu falei para vocês, eu estava lá no Rio de Janeiro, estava lá em São Paulo, e olhando aquele mar, e tudo que eu via era muita água. E eu via pouco, muito pouco, perto de todas as águas que existem no mundo, não é verdade? E ele está falando aqui, quem na concha da sua mão mediu as águas. É tipo assim, concha, sabe o que é concha? Quando você vai pegar para você lavar o rosto de manhã, você não faz uma concha para lavar o rosto? Você imaginou isso? E tomou a medida dos céus dos seus palmos. Olha isso. Sabe o que é isso? Tomou a medida dos céus nos seus palmos. Vocês entenderam isso? A medida do céu nos seus palmos. Quem recolheu a terça parte de uma efa, o pó da terra,
e pesou os montes. Não é um monte. E pesou os montes em romana e os outros em balança de precisão. Que balança de precisão é essa que Deus usou para pesar todos esses montes? Irmãos, esses são apenas alguns textos que falam da magnitude, da grandeza de Deus. Poucos. Poderíamos ficar aqui citando inúmeros textos, salmos que falam da grandeza de Deus. Da grandeza de Deus, da grandeza de Deus, da glória de Deus, da glória de Deus. Amém? Então, tudo que o Senhor fez, existe uma glória. Amém? Existe uma glória, existe uma glória. Mas aí, eu gostaria que vocês fossem em Isaías 40, amém? Que eu acabei de ler. Isaías 40. Isaías 40. Aleluia. Isaías 40. Isaías 40 diz bem assim: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse tudo isso. Amém? Ele está declarando o que, irmãos? Sobre aquilo que iria acontecer. Ele estava falando que todo vale iria ser, todo vale será exaltado. Todo monte será, ele está falando sobre as pessoas, amém? Ele está dando uma declaração aqui. Mas ele está falando aqui, nesta palavra, que a glória do Senhor se manifestará, amém? A glória do Senhor se manifestará. E toda a carne juntamente saberá que foi o Senhor que fez tudo isso, amém? E a Bíblia também diz em Abacuque, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Então existe uma glória, amém? De Deus na sua criação, irmãos. Existe uma glória de Deus que está em todo o tempo. Existe uma onipotência de Deus, uma onipresença de Deus, amém? Existe isso, mas existe algo. E é aí que eu vou entrar na palavra, amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele falou algo muito forte ao meu coração. Ele falou assim, que nesses dias, Ele tem derramado sobre a igreja dele, um conhecimento. Fala comigo assim, o Senhor tem derramado um conhecimento da grandeza, do poder do Senhor. Amém? O Senhor tem do céu derramado esse conhecimento. Há alguns anos eu iniciei e o pastor ele começou a falar algumas coisas comigo que eu estava assustada até com o que ele estava falando. Amém? Porque realmente é tudo isso que o Senhor estava falando no meu coração. Mas o Senhor sabe como é difícil trazer uma palavra como essa, irmãos. Então Ele é tão poderoso que Ele pega e libera. Amém? Ele nos libera e nos confirma a palavra na boca dos seus profetas. Glória a Deus. Porque Ele sabe da nossa estrutura. Ele sabe o que a gente pode e aguenta ou não aguenta. Amém? Glória a Deus. E o Senhor, Ele falou algo no meu coração. E é isso que eu quero falar. Que o Senhor, nesses dias, nesses tempos, principalmente nesse tempo da pandemia, que são 3 anos, amém? 3 anos, glória a Deus. Foi o ano da provisão, amém? Foi o ano da recompensa de Deus e o ano da graça, glória a Deus. O que o Senhor me mostrou? Ele me mostrou que nesse ano, o ano do Jeová Jirê, Ele falou que se revelaria como Jeová Jirê, que nós nunca tínhamos conhecido, amém? Agora uma coisa, que a gente nunca tinha conhecido. Agora diz para mim, você acha que Deus ele ficou mais provedor no ano de 2020? Ou a gente que não conhecia esse Deus provedor? Amém? Então é o conhecimento que nós tínhamos dele. Você entende? Não é Deus que mudou, irmãos. Amém? Não é Deus que ficou mais Jeová Jirê. Porque Deus é. Fala assim, Deus não muda. Fala assim, Deus é. Ele nunca vai dizer, eu vou ser. Não, irmãos. Nós que vamos ser, amém? Aperfeiçoados de glória em glória. Ele é, amém? Então, ele falou que iria o quê? Nos revelar, se revelar a nós. Permitir que houvesse uma revelação
do Jeová Jireh. Amém? Glória a Deus. E isso, irmãos, o que ele estava fazendo? É para o ano apenas de 2020? Não. É uma revelação para que nós, a partir daquele ano, vivêssemos com esse entendimento, com essa revelação do poder do Jeová Jireh. Amém? Ano passado foi o ano da recompensa. Amém? Glória a Deus. E ele nos revelou o que no ano da recompensa? Que a recompensa maior é o quê, irmãos? Que a recompensa é ele, que a recompensa vem dele. Ele nos revelou as facetas da recompensa. Qual é a verdadeira recompensa? Pegue todo, irmãos, eu estou falando algo para vocês muito sério. Pega tudo aquilo todas as palavras, porque glória a Deus. Irmãos, vocês não entenderam que a partir da pandemia o Senhor permitiu, porque eu sei que foi uma permissão que veio do céu para o pastor gravar os cultos. Amém? Ele falava sempre algo, mas quando veio a pandemia, o Senhor mostrou para ele que era necessário gravar. Amém? Então essas palavras de 2020, de 2021 e do meio de 2022 estão todas gravadas. Amém? Todas gravadas. Está tudo lá. E ali a gente vê quantas coisas o Senhor falou. Ele nos mostrou, Ele nos revelou sobre a sua recompensa, sobre qual que deve ser a nossa verdadeira busca. Através de cultos de ensino, através de cultos gerando fé, através de comunhões. Ele mostrou que apesar de nós estarmos vivendo um dia de pandemia, que o mundo declarava que nós devíamos estar longe um do outro, como igreja, o Espírito tinha que ser o mesmo, estar reunido no mesmo lugar, recebendo uma mesma visão, uma mesma direção. Por que você acha que o Senhor falou isso, irmãos? Porque virão dias que só vai prevalecer a igreja, o povo, o crente que estiver reunido. Estamos caminhando para o fim, irmãos. E o Senhor está nos ensinando aonde está a nossa verdadeira recompensa. Quantas palavras sobre recompensa, quanto entendimento sobre revelação profundas. E aí nós iniciamos falando sobre o ano da graça. Amém? O ano da graça. Mas por que o ano da graça? Por que o ano da graça? Eu prometo, no final você vai entender. Glória a Deus. Você segura essa pergunta aí? Amém? Irmãos, por que tanta revelação? Por que tanto conhecimento? Por quê? Pergunta para o seu irmão do seu lado. Por quê? Porque você acha que Deus achou você mais bonito? Pergunta aí para ele. Assim, você acha que Deus achou você bonito? Ou você acha, irmãos, eu acho que eu vou responder para você assim. Você acha que for para a gente conseguir vencer um debate na internet? Deve ser isso. Debate na internet. Tem muito debate. E aí nós vamos ser aqueles que vão vencer o debate na internet. Que vamos ter a resposta assim que vai lacrar todo mundo. Será isso? Será que é para isso que nós recebemos o conhecimento? Será que é para a gente obter coisas? Isso a gente já sabe que não é. Será que é para a gente conquistar o mundo? Para a gente obter, sabe? Sabe o que é isso? Por que será? Vocês já se pensaram? Por que o conhecimento? Por que o conhecimento? Por que o conhecimento? Por que o conhecimento? Aleluias. E aí, irmãos, nós vamos para essa palavra. Gostaria que vocês abrissem. Em Coríntios. Primeira Coríntios. Irmãos, eu confesso para vocês que, principalmente, no culto de terça-feira, eu saí daqui com o meu coração cheio de temor. Mas muito temor. Era um negócio que parecia que eu não conseguia me mexer daqui. Amém? E aí falou assim, Lu, você está trazendo essa palavra para trazer medo para o povo? Não, não é isso, irmãos. O Senhor quer trazer uma revelação do porquê. Amém?
Glória a Deus. Só falta achar o Coríntios porque eu perdi. Aleluia. Os irmãos da intercessão vão orando aí por mim. Glória a Deus, irmão. Achei. 2 Coríntios, não é 1 Coríntios. Por isso que eu estava errada. 2 Coríntios. Segunda Coríntios 4. Diz assim: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas ainda que o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho, do quê? Da glória de Deus, de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha esta palavra. Amém, irmãos? Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar. Amém? As pessoas não conseguem ver o pecado. Ele mexeu com o ser humano, irmãos. Que eles não conseguem reconhecer a glória de Deus. Amém? Gente, pensa isso. A Bíblia está aqui. Nós temos ali Gênesis 1. E ali fala todos os detalhes da criação. Como você acha que ainda tem cientista que fica o tempo todo, a vida dele desgastando para saber como que foi feito os mundos, como que foi feito isso, aquilo outro. E aí que a palavra de Deus diz que ele pega coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, amém? Sabe por quê? Ao mundo, o cientista é um grau de conhecimento, de inteligência muito maior do que o nosso, não é verdade? Olha o grau, o cara é o cientista. Ele é uma pessoa, um pesquisador. Gente, esses pesquisadores, esses cientistas, eles estão no outro nível. Aos olhos do mundo, de conhecimento e de entendimento. Amém? Mas aí, esses caras, muitos deles, passam a vida inteira tentando descobrir algo que a Bíblia já está escrito aqui na Bíblia. Amém? Você entende como que é isso? É uma cegueira? Amém? É uma burrice. É espírito de burrice. Cegueira é espírito de burrice. Amém? A pessoa não consegue enxergar nada. Ela não consegue ver nada. Amém? Mas aí fala assim, sim, Lu. Todo mundo está cego. Amém? Diante das coisas de Deus, as pessoas estão cegas. Elas não conseguem enxergar a glória de Deus. Mas, olha o que está falando aqui. Ele fala bem assim, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Amém? Incrédulos. E quando eu vi essa palavra, eu fiquei com medo. Cegou o entendimento dos incrédulos. Amém? Irmãos, incrédulo. Quem que é incrédulo? Aquele que não crê. Mas, muitas vezes esses incrédulos não são os ímpios. Amém? Os incrédulos são aqueles que estão dentro. Amém? Aqueles que já são tidos como filhos de Deus. Incrédulos. O diabo, irmãos, ele tem algo que ele cega o entendimento daqueles que são até mesmo os filhos de Deus. E eles não conseguem reconhecer a glória de Deus. Eles não conseguem dar glória a Deus. Eles não conseguem ver as coisas de Deus. Amém? E aqui ele fala bem assim, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor. Porque Deus disse, das trevas resplandeça a luz. E quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento? Amém? Conhecimento do quê? Conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nesses dias, irmãos, o Senhor, Ele tem feito com que nós venhamos ter um conhecimento revelado do Senhor. Que nós venhamos experimentar algo do Senhor, que nós ainda não experimentamos, amém? Para que nós façamos o quê? Não sejamos
incrédulos. Não sejamos descrentes. Mas que nós apenas não achamos tudo maravilhoso. Mas que nós venhamos viver esta palavra. Seguir essa palavra. Andar por essa palavra. Amém? Porque quando nós fazemos isso, irmãos. Amém? Como nós vivemos a palavra. Amém? Que nós recebemos aqui. Isso vai trazer sobre nós o poder de Deus. Amém? O poder de Deus. Porque o poder de Deus está aonde? Não está em apenas você declarar uma palavra, mas está em você viver esta palavra. Amém? O evangelho, irmãos, o poder do evangelho está, quando você prega o evangelho, está na tua vivência, da tua experiência com aquela palavra, com aquele evangelho. Isso é poder de Deus, amém? Quando nós vivemos aquela palavra, quando nós vivemos aquela palavra. E ele ainda diz, irmãos, no 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, amém? O Senhor nesses dias, irmãos, ele deseja que nós venhamos ser a manifestação dessa glória de Deus na terra, amém? Para que os incrédulos, para aqueles que não conhecem o Senhor, venham ver o Senhor na nossa vida. E venham reconhecer, e venham dar glórias a Deus. Amém? Para que nós venhamos reconhecer. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acharam a palavra, principalmente de terça, muito bonita, muito poderosa. Mas vocês sentiram o que essa palavra traz para nós? Ela traz, sabe qual é o peso? A responsabilidade. Ela traz uma responsabilidade de glorificar a Deus. Por quê? Porque ela mostrou para nós que o nosso Deus é infinitamente maior do que o nosso inimigo. Então não importa aquilo que nós estejamos passando, nós devemos adorar ao Senhor. Nós devemos dar glória ao Senhor. Porque Ele é maior do que qualquer circunstância que nós possamos estar passando. Amém? Enquanto nós fazemos isso, irmãos, quando nós vamos vivendo a palavra de Deus em nossas vidas, é o poder de Deus para aqueles que estão perecendo. Amém? Então existe do Senhor, existe sobre nós uma responsabilidade sendo colocada. É por isso que o Senhor, Ele está nos trazendo conhecimento, a revelação de quem Ele é. Para que nós tenhamos a responsabilidade. Responsabilidade. Fala comigo essa palavra, fala responsabilidade. De viver esta palavra. E manifestar a glória de Deus para aqueles que estão perecendo. Amém? Glória a Deus. Vocês entendem então que não é apenas um conhecimento vazio, não é apenas um conhecimento para que a gente encha o nosso intelecto, mas para que a gente viva. E quando a gente compreende, irmãos, porque naquele dia que eu saí daqui na terça-feira, como eu estava assim muito, com o coração com muito temor, amém? Eu parei ali, eu falei, Deus, porque eu estava na intercessão, e eu orava ao Senhor, eu buscava o Senhor, Deus, o que é isso? E eu falava, Deus, o que é isso? Falou assim, eu estou colocando sobre você o peso da responsabilidade de viver essa palavra. Você está compreendendo a responsabilidade. Está vindo sobre você o peso da minha glória. Amém? A glória de Deus tem um peso, irmãos. A glória de Deus tem um peso, irmãos. A glória de Deus tem um peso. Você consegue sustentar o peso dessa glória? Irmãos, e isso vai acontecer de duas formas para que essa glória seja manifestada. Da mesma forma que a pastora terminou aqui falando. Através das nossas palavras e através das nossas ações. Como? Através da pregação da palavra. Através da pregação da palavra. Através da pregação da palavra. Romanos, irmãos. Romanos. Diz bem assim. Ai, Deus. Irmãos, é forte, Brasil. Glória a Deus. A presença de Deus nesse lugar está muito forte. Amém? Existe um peso de glória. Existe um peso de glória. Irmãos,
Quando nós vimos Isaías, Isaías teve uma revelação. Ele teve uma visão do trono de Deus. Amém? E na hora que ele teve aquela revelação, ele se deparou, é como se ele tivesse parado com a própria palavra de Deus, amém? Mas a palavra manifesta a glória de Deus com a sua magnitude toda. E ele reconheceu, ele viu. E ele falou, ai de mim, que sou impuro, que habito com um povo de impuros lábios. Amém? Irmãos, se você lê Isaías até esse momento, Isaías era aquele que falava assim, ai do orgulhoso, ai de não sei quem. Ele pregava a palavra, amém? Isso está errado? Não está errado, ele está pregando a palavra. Ele é um profeta de Deus que pregava e declarava a palavra do Senhor, amém? Ele declarava a palavra do Senhor. E naquele momento, quando ele se encontra, amém? Se encontra com a glória de Deus, com o poder de Deus, e Deus toca na boca, toca nele, amém? Toca nele. O Senhor faz uma pergunta para ele. Ele faz uma pergunta para ele. E qual foi a pergunta? Quem enviarei? Quem enviarei? Quem enviarei? Mas, gente, Isaías não era já enviado. Ele não estava fazendo a obra de Deus. Amém? Quem enviarei depois dessa glória? E ele falou bem assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Sabe o que aconteceu ali, irmãos? Ele declarou, Deus falou assim, quem que eu posso responsabilizar de levar a minha palavra? Quem vai tomar a responsabilidade de viver a minha palavra? Quem vai viver a minha palavra? Quem vai viver? Quem enviarei? Não é só de envio, irmãos. Não é apenas só de ir. Vocês entendem isso? Quem, depois dessas revelações, desse conhecimento revelado do céu, quem vai viver a minha palavra? Quem vai tomar posse dessa palavra de vitória que foi liberada a nós? Quem vai tomar posse dessa palavra e vai viver essa palavra? Mas fala assim, eu já vivo essa palavra. Irmão, será que você já vive essa palavra? Nós estamos falando de Jó, amém? Jó, aquele homem que foi o exemplo de um verdadeiro adorador, amém? Glória a Deus. Que passou pelo vale, irmão, da sombra da morte. Glória a Deus. E nós estamos ali e ele passou por tudo aquilo e ele adorou a Deus. Irmãos, olha, eu estava ali, eu falo para você que meu coração encheu de temor por causa disso. Ele falou assim, vocês estão falando de Jó, né? Vocês acham que vocês são parecidos com Jó? Você acha que você é parecido com Jó? Eu falei, não, Deus. Tem misericórdia de mim, eu não sou. Ele falou assim, filha, as pessoas não entendem. Elas acham que as coisas são uma magnitude grande. Mas são nas pequenas coisas que se dão glória a Deus. Nos pequenos momentos. Porque tem muitas pessoas que saem daqui do culto. E elas, em vez de adorar ao Senhor, quando estão chegando em casa, elas murmuram porque não tem a comida que elas querem. Vocês entendem o que eu estou falando? Elas murmuram porque não tem a comida que elas querem. E eu me lembrei de um dia, irmãos, que eu murmurei. Deus me mostrou. Não é outra pessoa, é eu. Vocês estão falando de morte, vocês estão falando de perder filho, vocês estão falando de perder bens. Vocês não conseguem dar conta do estômago de vocês. Vocês não conseguem glorificar a Deus por causa da comida que vocês têm. Que muitas vezes que você quer um lanche. E você pega e quer comer um lanche. E tem um arroz com feijão e carne. Não é nem ovo, irmãos. Na sua... Irmãos, vocês estão entendendo? Que não é só apenas receber uma palavra, pregar uma palavra, conhecer uma palavra. Irmãos, o mundo está cheio de conhecimento vazio. Vai no YouTube. Nós, da geração eleita, Deus tem revelado muitas coisas que nos deixa de boca aberta. Mas sabe o que o Senhor falou? Mais que isso, tem no YouTube. Eu falei, misericórdia, Deus, mas como assim mais que isso?
Mais que isso, mais conhecimento tem no YouTube. Só que pouca vivência, zero vivência. Muitos estão pregando no YouTube, sem o meu poder. Apenas com algo revelado. Revelado não, apenas um conhecimento vazio, que não produz mudança em ninguém. Não é apenas um envio. O chamado do Senhor é para uma vivência. Quem hoje vai se responsabilizar e viver essa palavra? Quem eu enviarei? Irmãos, essa palavra é uma palavra de graça, amém? Glória a Deus. É uma palavra de vitória. E ele faz essa pergunta aqui. Paulo declara bem assim. No 8:29. Porque o que dantes conheceu... Ô, irmãos, eu errei aqui, peraí. Aqui. Tô falando que hoje eu tô meio perdida. Intercessão tem que trabalhar, irmão. É no 10, irmão. 10:13. Porque todo que me invocar, o nome do Senhor será salvo. O que é invocar, amor? Não, irmão. Amor não, irmãos. Amor é só aquilo lá. O que é invocar, irmãos? A pastora falou terça, vocês não lembram? Chamar para dentro, glória a Deus. Todo que chamar para dentro será salvo, amém? Glória a Deus. Como, pois, me invocarão aquele a quem não creram? Amém? Essa é uma citação que ele está fazendo. E como crerão naqueles de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrita: quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém? Aleluias. Então você está falando de pregação aqui, irmão, sim. Eu estou falando de uma declaração. De uma declaração, amém? Da glória de Deus. Uma declaração, pregação da palavra. Pregar a palavra, amém? Só que o Senhor fala na palavra de Deus que o poder de Deus, o reino de Deus, ele não consiste em palavras, amém? Não consiste apenas em palavras persuasivas, humanas, mas em poder de Deus, amém? Em poder de Deus, em poder de Deus. E o poder de Deus está em viver esta palavra, amém? Então o Senhor, ele está fazendo um convite. Quem se responsabiliza em viver estas palavras? Quem toma posse de viver estas palavras? Quem vai adorar ao Senhor? Quem vai adorar ao Senhor? Quem serão os verdadeiros adoradores? Quem vai lá fora mostrar que existe um Deus de glória, que existe um Deus grande? Porque o entendimento está cego, irmão. O inimigo, o mundo, está indo de água abaixo, amém? Ribanceira abaixo. Mas o Senhor, ele fala que a criação, toda a criação, aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus, a imagem do Senhor. Amém? A imagem do Senhor. Que se tornem parecidos com o Senhor. Amém? Que vivam aquilo que pregam. Que não apenas declarem palavras bonitas. Que não achem apenas que estão recebendo algo porque são mais bonitos que os outros. Porque não é. O Senhor falou bem assim comigo: filha, vocês estão recebendo coisas que outras denominações com 5.000 membros, com 10.000 membros, não estão recebendo. Por quê? Responsabilidade. Eu estou colocando sobre você uma responsabilidade. Irmãos, no outro taça e harpa. No final, nós estávamos vivendo alguns dias turbulentos, aqueles dias. E no final de tudo, o pastor pegou o microfone e ele começou a fazer uma intercessão. E a declarar uma intercessão a respeito das crianças. Não apenas só das nossas, mas de todas que estão lá fora. Porque estavam fazendo trabalho de macumbaria, pessoas, amém? Fazendo coisas, ideologias sendo implantadas. E o Senhor, naquela hora, eu levei um susto. Porque o Senhor falou bem assim: filha, vocês são maduros mesmo? Será que vocês são maduros?
Porque esses outros dias a pastora também falou sobre Daniel, buscando ao Senhor por uma revelação, mas não por causa dele, por causa de uma nação inteira, amém? Sabe por que Daniel fazia isso? Porque ele tinha entendido a responsabilidade dele por clamar por Deus. Não é porque ele, você entende? Não é porque ele era um... ele tinha um chamado. Irmãos, todos nós temos chamado, temos um propósito, amém? E alguns têm alguns chamados específicos. Glória a Deus. E aí o Senhor, Ele colocou no meu coração que o método que Satanás usa é muitas vezes quando nós estamos caminhando com esse propósito, nós estamos operando pelos dons, pelo poder de Deus. Satanás, ele quer sempre declarar assim: você é um ser diferente, você é maravilhoso, você é mais. Amém? Porque muitas vezes a gente acha que para nos tirar do propósito, o diabo só usa aquilo que é mal, amém? Pelo contrário, ele usa aquilo que é bom, aquilo que é agradável aos nossos olhos. Não, porque você sim é maravilhoso. Você é a glória em pessoa, você é especial. E Deus falou assim: não caia nisso. Amém? Tenha uma imagem equilibrada a seu respeito. Entenda quem você é. E o conhecimento ele traz isso, ele incha. A palavra de Deus diz que o conhecimento, por si só, sem a prática, incha. O que é incha? A pessoa estufa o peito. Eu sei. Mas o amor, ele faz o quê? Ele edifica. O que é o amor? Ele não é mais nada que a prática dessa palavra, amém? É a prática dessa palavra, glória a Deus. Irmãos, e o Senhor, Ele me mostrou naquele dia, enquanto alguns estão se preocupando com a roupa que fulano está usando, está se preocupando com, aquele coturno eu não gostei, hoje eu gostei daquele coturno ali. Não, eu não gostei daquela roupa ali. Nossa, a irmã podia ter vindo com uma roupa melhor. Hoje ela veio muito... Nossa, a irmã veio bonita hoje, mas eu acho que ela está acima do peso. Você entende? Os pensamentos que passam dentro da cabeça, quando está dentro da igreja. O Senhor me mostrou isso. Ele me mostrou várias coisas. Vários pensamentos. Ele falou assim: enquanto os filhos, os ditos filhos de Deus, que estão ouvindo a palavra de Deus, que tinham que se responsabilizar, estão pensando na roupa do irmão do lado. Crianças estão morrendo. Crianças estão sendo estupradas. Crianças estão passando por lutas. Pessoas estão morrendo de suicídio. O Satanás está fazendo as ideologias, implantando. Aí fala assim: o que você tem que fazer então, Lu? Vamos lá para o YouTube pregar, igual o povo faz. Não. Deus falou: não é isso. Tome a responsabilidade que Daniel tinha, que Paulo tinha, de não se importar se era pequeno, se era grande, se era só um. Tomar a responsabilidade para si, para poder viver isso. Porque o que desfaz as obras do diabo, irmãos, é o poder de Deus. Amém? É o poder de Deus que vem através dos filhos que foram transformados e que andam segundo o poder dele. Não que ande segundo a vontade humana, mas segundo o poder dele. Vocês entendem isso? Enquanto a igreja está discutindo, não, é porque eu gosto desse jeito de música, é porque eu não gosto desse jeito de música. Irmãos, Deus está falando: cadê os meus filhos? Meus filhos maduros, os filhos maduros, que eu vou poder revelar coisas grandes. E ele falou assim: vocês estão achando demais, vocês nem sabem ainda o que é revelação. Cadê o povo de Deus? Poucas pessoas estão aqui, somos poucos, irmãos. A Priscila começou falando sobre os 300, e eu falei: glória a Deus. Olha a confirmação da palavra. Irmãos, Deus não precisa de muitos. Deus precisa de filhos que se responsabilizam, filhos que tomam posse da palavra e vivem essa palavra, que não apenas têm um conhecimento na mente, mas que tomam entendimento que a partir de uma palavra liberada aqui, você tem que viver ela. Você entende? E não é apenas nas coisas grandes, nas coisas pequenas. Quando você está no carro, quando você está no seu trabalho, as coisas pequenas.
dia a dia. Tem gente se preocupando, irmãos, que Deus vai pedir para ele sair do trabalho. Deus falou assim. Não. Sabe, renúncia? A pessoa se preocupa, não, quando Deus me pediu o meu trabalho. Irmãos, Deus não vai te pedir o seu trabalho. Pelo menos agora não. Sabe o que ele vai te pedir? Renuncie o seu sono. Renuncie o seu WhatsApp para ficar na minha presença. Renuncia a sua novela para você falar da palavra para aquele lá, para você visitar aquele lá. Muitas vezes pegam coisas grandes e Satanás e Deus falou comigo, vocês estão caindo na curva. Na curva, quando sai daqui da igreja, cai ali na esquina. Meu Deus, irmãos, é com muito temor que eu estou aqui. Muito temor do Senhor. Irmãos, eu estou praticamente contando algumas coisas que o Senhor tem feito, através de coisas mesmo. Um dia estava eu, a Priscila, ali no fundo intercedendo, na hora do culto, do louvor. Na hora do louvor, irmãos. E aí estava a irmã Maria Helena ali. E nós, de algo natural do Espírito, eu creio, pegamos as mãos e estava cantando uma música. A música que fala sobre unidade. Agora eu não lembro qual. Qual música, irmãos? Qual que é a música? Ela não vai lembrar qual dia que é. É uma música de comunhão. De comunhão, irmãos. Amém? Jesus em tua presença, alguma coisa assim. E aí nós estávamos ali, e nós três fizemos aquilo, e Deus falou assim, vocês estão intercedendo. Eu não sabia o que eu estava fazendo, estava intercedendo. E aí o Senhor falou, ele me mostrou assim a igreja, estava todo mundo cantando aquela música. E ele falou assim, vocês não têm noção de quando essa música for verdade na vida de todo mundo aqui, o que vai acontecer. Vocês não têm noção do que vai acontecer. Uma pessoa, irmãos. Amém? Agora imagina um povo. Amém? A glória de Deus. Deus não precisa de muitos. Deus dispensou os medrosos. Amém? Aqueles que tinham coisas para fazer em casa. Ele dispensou. Ele só queria aqueles que iriam se responsabilizar e ter um entendimento que é Deus que faz. Amém? Glória a Deus. Então o nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é maior que os nossos olhos e nosso pensamento pensa, imagina. E muitas vezes nós estamos reduzindo Ele à imagem do homem. Amém? Aquilo que nós pensamos, sentimos. Você entende? A Bíblia fala em Romanos 1 sobre isso. Reduziram a imagem de Deus, a figura humana. Por isso que Deus não suporta a imagem de escultura. Amém? Porque como vai falar de alguém desse tamanho? Que tipo de imagem que você vai fazer para representar Deus? Impossível. 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 Mas o Senhor quer que através de nós, os filhos de Deus, a igreja de Jesus, através do conhecimento revelado por Ele, no altar desse lugar, porque nós estamos falando para a igreja, aqui. Deus, Ele me coloca no meu coração que existem outros lugares que há 3 anos também estão forjando pessoas. E muitas vezes não são lugares grandes. Lembra que eu falei? Deus falou assim, igreja de 5, 10 mil membros não estão tendo a revelação que vocês estão tendo. Mas não é porque vocês são melhores. É porque eu quero responsáveis. Eu quero pessoas responsáveis. Eu quero pessoas que se responsabilizem. Responsabiliza. Mas somos pequenos, não temos dinheiro. Jeová Jirê. Cadê o Jeová Jirê? Nós não temos dinheiro para fazer. Jeová Jirê. Vocês não têm desculpa. Mas ninguém está me vendo. Estamos aqui sozinho. Recompensa é de Deus. Tudo que fazemos, a recompensa é de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, teria muitas coisas para falar, mas para me encerrar, eu gostaria de falar. Por que nós estamos no ano da graça? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado. Por que estamos no ano da graça? Por quê? Porque para viver a palavra de Deus, na magnitude que está sendo revelada a nós, eu não ia abrir. Abre Judas. Abre Judas. Amém? Judas não, Tito. Peraí, gente. Peraí, agora me confundiu. Eu não ia abrir, não. É porque eu não ia abrir. Peraí. Acho que é Tito. Glória a Deus.
Aleluia. Irmão, trabalha aí da intercessão. Glória a Deus. Aleluia. As palavras estão fugindo aqui hoje. Irmãos, para viver esse nível de entendimento, o pastor falou algo, é Tito mesmo. Falou assim, é tempo de crescer, amém? E é tempo de crescer, você entende? Porque Deus quer a manifestação dos filhos maduros, que se responsabilizam, amém? Posso contar um testemunho para vocês, engraçado? Antes de encerrar também, de ler essa palavra. Irmãos, um dia, Deus falou bem assim para mim. Falou assim, ó, eu ia com o Adriano para Tangará. E chegando lá, e Deus falou algo comigo interessante. Ele falou assim, sobe para Tangará que eu vou falar com você lá. Foi essa palavra, eu falei pro meu marido. E aí eu cheguei lá e eu fui orar de madrugada, porque a gente estava no propósito, eu fui orar de madrugada. E a gente estava no hotel. E eu fui pro banheiro do hotel, amém? Pro banheiro. E o banheiro era bem limpinho, bem branco, bem branquinho o banheiro. Daí ele falou bem assim, tá vendo esse banheiro limpo? Tá bonito, né, esse banheiro, mas você sabe que o banheiro é o lugar mais sujo. E ele começou a falar, o lugar mais sujo de uma casa é o banheiro, mas ele tá limpo, tá branco. Daí ele começou a falar comigo, você, ó, tá vendo esse banheiro? Esse banheiro, para ele ficar limpo assim, tem que limpar direto. Por mais que não apareça a sujeira dele, tem que continuar limpando. E assim é a nossa vida. Ele começou a falar um monte de coisa. E aí, irmãos, ele falou muitas coisas por causa disso, tá bem? Mas eu vou precisar ir em uma coisa engraçada. Lá em casa, nós tínhamos feito uma escala de limpeza. E eu tinha ficado com várias coisas, e teve um membro da família que ficou com uma coisa, limpar o banheiro, amém? Só que para a pessoa, estava muito difícil. Ela não estava dando conta de limpar, estava muito difícil. E aí, beleza. E sabe como que eu falava? Gente, eu já lavo roupa, eu já limpo casa. Eu pensando, tá? Eu faço isso, faço aqui, faço disso, cuido da Helena, de casa. E aí a minha mãe também faz muitas coisas que a gente alterna. E aí eu falo assim, essa pessoa tá só com isso. E aí o banheiro estava ficando sujo. Estava ficando sujo. E aí eu pensei bem assim, não, só ficou responsável por uma coisa, não vou fazer. E aí nesse dia, e eu deixava, amém? Eu falei para minha mãe um dia, eu falei, mãe, deixa, no tempo dela ela vai limpar. Não brava, mas deixa ela, entendeu? Porque minha mãe ia ficar apavorada com sujeira, irmãos. Ela é uma pessoa muito para limpeza. E aí, nesse dia, Deus falou muitas coisas através daquele banheiro. Mas ele falou bem assim, tá vendo o banheiro? O banheiro da sua casa precisa ser limpo. Mas Deus, a responsabilidade não é minha. Assim, você falou para mim que você é minha serva. E o servo que faz só aquele que é mandado é mau, é negligente. Vai lá e nunca mais deixa aquele banheiro sujo. Porque, assim, eu estava querendo fugir, porque não é minha responsabilidade. Mas, irmãos, naquela falta, porque um irmão, uma pessoa estava com uma dificuldade de fazer aquilo, eu falei assim, isso não é minha responsabilidade. Deixa para ele. E Deus falou bem assim, não, você não entendeu. Você viu a sujeira? A tua responsabilidade é limpar. Glória a Deus. A tua responsabilidade é limpar. Você viu a sujeira? A tua responsabilidade de limpar. Glória a Deus. Então, naquele momento, Deus me falou assim, responsabilidade. Aquele que só foi chamado só para fazer aquilo que quer, só que aquilo que está sobre a sua demanda, é um servo mau, ruim. Porque o Senhor fez muito além, irmãos, por nós. Glória a Deus. Ele se despojou. Você entende que esse Deus, esse Jesus de glória, que estava na criação, que é o Deus, que foi feito tudo através dele, ele se despojou, ele deixou a sua glória. Essa glória, ele deu. Você entende? Ele deixou de lado. Gente, por isso que a gente não entende a glória, e não entende o sacrifício de Jesus. Ele deixou essa glória para ser como servo, amém? Para servir. E aí, diz bem assim, porque a graça de Deus há de ser manifesta, trazendo salvação a todos os homens, amém? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundanas, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa, piamente. Glória a Deus. É por isso que o Senhor nos colocou ao ano da graça. Porque a revelação ainda não acabou. Nós estamos no meio do ano e muito ainda vai de vir. Amém? Haver muitas águas irão fluir. E há muita revelação, muita palavra revelada do Senhor vai vir sobre nós. Mas o Senhor está no meio do ano. Nós estamos no meio do ano. Ele está falando assim, entendam a responsabilidade.
que eu estou colocando sobre vocês de viver essa palavra. Chega de colocar a culpa no outro, porque isso quem faz é criança. Quem faz isso é criança. Criança que fica toda hora. Não é culpa de irmão, é culpa do outro. Pessoa madura, verdadeiro adorador, cristão de verdade, toma responsabilidade, irmãos. Por isso que muitas vezes as pessoas não me entendem. Não me entendem. Amém? É minha responsabilidade. Glória a Deus. Mas não está sobre a minha jurisdição. Irmãos, está ali, eu vou fazer. É minha responsabilidade. Vocês entendem que Deus, Ele não quer que isso aconteça só na igreja comigo. Ele foi e me mostrou lá na minha casa. Ele usou, Ele me tirou daqui para mostrar para mim. Amém? Que eu precisava tomar responsabilidade dentro da minha casa. E fazer além daquilo que era devido a mim. Fazer além. Porque um filho de Deus, o servo de Deus faz além. Glória a Deus. Então eu gostaria que vocês ficassem de pé. Irmãos. Misericórdia. E a graça, Lucilene? E a graça? Você falou que ia falar por que é da graça. Apenas através da graça. Através da graça capacitadora de Deus. Nós vamos conseguir viver um nível de santidade. Amém? Presta atenção. De santidade. De sobriedade e de justiça que Deus espera. Somente pela graça. A graça de Deus. O Deus é tão poderoso. Porque Ele nos mostra uma palavra como essa. Ele nos mostra que Ele está nos trazendo responsabilidades. Mas Ele está falando bem assim. Eu já entreguei a minha graça. A minha graça te basta. Para que vocês consigam viver isso que está sendo ministrado. Para que vocês tomem a responsabilidade. Amém? Como igreja geração eleita. O Senhor está falando conosco. As igrejas grandes não estão sobre essa responsabilidade. Mas nós estamos. Poucos. Aparentemente 300. Gideão. Eu sou menor, do menor, do menor. Mas o Senhor está falando conosco. Através de você, através de mim, nós vamos manifestar a glória de Deus. As pessoas vão olhar para nós e vão falar: realmente existe um Deus. Realmente existe um Deus. Realmente existe um Deus sobre essa terra. E através da pregação dessa palavra, não apenas uma palavra falada, mas uma palavra vivida, como cartas abertas, como um cheiro suave, iremos resplandecer a glória de Deus. A glória de Deus. Lembra que a pastora falou sobre luz? Irmãos, a glória de Deus é a luz de Deus. A glória de Deus resplandece sobre as trevas. E aonde um filho de Deus chega, um filho de Deus maduro, responsável chega, o ambiente tem que mudar. Aquele que muda, não é a pessoa que é mudada. Amém? Pelo ambiente. É você que muda o ambiente. Amém? Não é a gente, a geração eleita aqui, que vai mudar. É o bairro que vai mudar. Glória a Deus. É esse bairro que vai mudar por causa que nós estamos aqui resplandecendo com força. Muita força a glória de Deus. A justiça de Deus. A santidade de Deus. Porque Jesus era a representação da imagem de Deus. A glória de Deus veio na terra. Jesus. Amém? Ele veio. E Ele veio, irmão, sem a sua glória, sem a sua comitiva de glória. Oh, meu Deus. Mas agora, através do Senhor, do sacrifício dEle, Ele nos colocou uma responsabilidade. E está conosco a bola. Amém? Este é o nosso tempo, a nossa vez. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez de resplandecer a glória de Deus. De resplandecer a glória de Deus. De resplandecer a glória de Deus, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, eu oro a Ti, para que toda mente cauterizada pelo pecado, pelo engano, Deus, eu declaro agora, Pai, que toda cegueira espiritual seja nesta hora, Pai, desfeita.